Hello, guys. How are you? Hello, teacher. I'm fine, and you? I'm also fine. Thank you very much. Thanks God I'm alive. All right, guys. So let's start. Ok. Vamos começar a aula, por mais que tenha pouca gente aqui. Eu estou gravando a aula, então depois o pessoal que perdeu pode assistir. Ok, então vamos retomar o nosso estudo da gramática inglesa a partir da unidade 9, que seria o Present Perfect Continuous. Ok. Então, o Present Perfect Continuous é usado para falar de situações que pararam de acontecer recentemente ou que acabaram de acontecer. Por exemplo, Paul is very tired. He's been working hard. Então, nessa frase, o Paul está muito cansado. Ele estava trabalhando muito. Então, se a gente for ver a estrutura da qual nós vamos falar mais para frente, mas ao pé da letra, aqui na estrutura. Então, seria, ele tem estado trabalhando. Mas nós não falamos assim em português. Né? A ideia é a de que algo parou de acontecer recentemente ou acabou de acontecer. Então, o que nós trazemos para o português é essa ideia, e não a estrutura ao pé da letra, porque se a gente for ao pé da letra, não vai fazer sentido em português, porque nós não usamos esse tempo verbal dessa forma, para transmitir essas ideias, essas duas ideias, de que algo acabou de acontecer ou parou de acontecer recentemente. Então, Paul is very tired, he's been working hard. Então, seria, o Paul está muito cansado, ele estava trabalhando muito. A gente pode perceber também que nesse present perfect continuous, nós temos um indício de que algo aconteceu, ok? Então, nós temos um resultado no presente de algo que estava acontecendo por um determinado período de tempo no passado. Então, nessa primeira parte, Paul is very, very tired. Então, aqui no caso, é um indício, né? E aqui está a causa. Por que que ele está muito cansado? Porque ele estava trabalhando muito. Então, primeiro nós temos o efeito e depois a causa. Né? Então, o Present Perfect Continuous tem essa característica de nos trazer uma causa e um efeito. Ou melhor, um efeito e uma causa. Outro exemplo aqui. Where have you been? I've been looking for you. Então, onde você estava? Eu estava te procurando. Aqui, mais uma vez, a ideia é essa de que algo aconteceu recentemente ou acabou de acontecer. Então, a partir do momento que a pessoa encontrou a outra, ela parou de procurar pela outra. Essa é a ideia transmitida pelo Present Perfect Continuous. A estrutura é a seguinte: sujeito mais o verbo have, ou se não has, né, que são as duas formas do verbo have no presente, mais o been, sempre vai ser been, sempre vai ter que ter been, e depois o verbo principal com ing no final. Então, aqui, por exemplo, I have been working. Então, eu estava trabalhando. Então, eu trabalhei durante um período de tempo até o agora, quando eu parei de trabalhar. Aqui nós conseguimos ver nessa seta aqui, nesse gráfico, mais ou menos como funciona na linha temporal esse Present Perfect Continuous. Então, foi algo que começou lá no passado, perdurou por um tempo e no agora parou. Certo? Então, esse é o primeiro uso. Nós temos mais um uso que a gente vai ver aqui agora na letra B. Então, o Present Perfect Continuous também é usado para falar de situações que ainda estão acontecendo, com ênfase na duração. Então, aqui já na letra B, nós temos algo um pouco diferente do que estava lá na letra A. Na letra A, nós vimos que é algo que terminou recentemente, ou parou de acontecer, acabou de parar de acontecer. Agora, aqui não. Aqui,
a situação ainda está acontecendo e eu dou ênfase na duração daquela coisa. Na letra A não tinha ênfase na duração. Aqui já tem a ênfase na duração. Então, por exemplo, it's been raining for 2 hours. Então, está chovendo há 2 horas. Significa que ainda está chovendo. Ben is watching TV. He's been watching TV all day. Então, o Ben está assistindo TV. Ele está assistindo TV o dia inteiro. Então, ele não parou de assistir TV ainda. E aqui eu tenho a duração all day, né? O dia inteiro. Então, a ênfase aqui é nesse all day. Então, quando eu for falar, quando eu for fazer a pronúncia, eu dou ênfase no all day. Por exemplo, Ben's watching TV. He's been watching TV all day. Então, eu dou uma prolongada na hora que eu vou pronunciar esse advérbio de time, ok? Esse advérbio de tempo. E ele em cima, no primeiro exemplo, for 2 hours. It's been raining for 2 hours. Então, a ênfase é nas 2 horas durante as quais está chovendo ou estava chovendo. Ok, em alguns contextos, o Present Perfect Continuous transmite a ideia de uma situação que vem acontecendo repetidas vezes ao longo de um período de tempo. Então, aqui nós temos mais uma nuance do significado do Present Perfect Continuous. Então, é uma situação que vem acontecendo repetidas vezes ao longo de um período de tempo. Então, aqui também eu tenho a ênfase no tempo. Aqui não necessariamente na duração, pode ser também a ênfase quando aquele evento começou a acontecer. Por exemplo, Sylvia is very good cook. She's been cooking since she was 8. Então, a Sylvia é uma excelente cozinheira. Ela cozinha desde os 8 anos de idade. Percebam que aqui, ó, na tradução, eu usei o presente do indicativo, porque no português nós não transmitimos essa ideia, esse tipo de ideia, com o Present Perfect Continuous, né? Nós não temos isso no português. Então, aqui a ênfase, olha, é na origem desse evento. Quando que ele se originou? Quando ela tinha 8 anos. Ela começou a cozinhar quando ela tinha 8 anos. Every morning they meet in the same café. They've been going there for years. Então, toda manhã eles se encontram na mesma cafeteria. Eles frequentam aquele lugar há anos. Okay? Então, eles estão frequentando aquele local, que é a cafeteria, por várias vezes, repetidas vezes, toda manhã, eles frequentam a cafeteria, a mesma cafeteria. Okay? Então, aqui nós temos mais um significado. Vamos para a letra C. Compare o present continuous com o present perfect continuous. Então, agora é uma comparação desses dois tempos verbais. Primeiramente, nós temos que o present continuous, ele está no meio, na metade do agora. Então, a coisa começou a acontecer no passado, ela perdura até o agora e ela vai continuar pelo futuro mais ou menos, digamos, definido. Porque se eu uso o present continuous, está meio que definido. Para eu usar um futuro indefinido, seria o will. Ok? Então, é mais ou menos definido porque foi planejado. Eu só uso present continuous para futuro quando é algo planejado. Já o present perfect continuous, aqui na seta está indicando que começou no passado e veio até o agora. Então, essa é a diferença. Enquanto o present continuous passa pelo agora, o present perfect continuous para no agora. Mas nem sempre, porque nós vimos lá na letra B que pode ser que esteja, que a coisa venha a continuar acontecendo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo com present continuous. Don't disturb me now. I'm working. Então, não me perturbe. Estou trabalhando. Já aqui no lado direito, no present perfect continuous, nós temos I've been working hard. Now I'm going to have a break. Eu estou trabalhando muito, agora eu vou descansar. Então, aqui mais uma vez, né, eu tenho o efeito
e a causa, né? Não, aqui é o contrário. Eu tenho a causa aqui. Olha, eu estava trabalhando muito. E agora o efeito desse trabalho. Eu trabalhei tanto que agora eu vou ter que descansar. Já no present continuous, eu não tenho essa ideia de causa e efeito. We need an umbrella. It's raining. Nós precisamos de um guarda-chuva. Está chovendo. E já do outro lado, the ground is wet. It's been raining. O chão está molhado. Estava chovendo. Ou seja, aqui eu tenho o efeito, que é o chão que está molhado. Eu olho para o chão e ele está molhado. Então, eu deduzo que estava chovendo. Okay? Então, causa e efeito, mais uma vez. Ok, essa aqui seria a teoria do Present Perfect Continuous. Não tem muito o que dizer do Present Perfect Continuous, porque esses são os usos desse tempo verbal. Alguém teria alguma pergunta ou podemos ir direto para os exercícios? Ok, bora para os exercícios.